Em um salão de luxo, todos aplaudiam o novo casal do momento. Ninguém percebeu a mulher na cadeira de rodas, entrando em silêncio total. Bastou um olhar para congelar os sorrisos e fazer as verdades escondidas começarem a sangrar. A reviravolta que estava para acontecer ia calar até o mais barulhento dos aplausos. Antes de conhecer essa história impressionante, não esquece de se inscrever no canal para mais relatos de coragem e justiça. As flores chegaram 2 dias atrasadas, e o que restava delas era um lamento silencioso. As pétalas, antes vibrantes, agora ostentavam um tom escurecido, quase púrpura, como hematomas em um tecido delicado. Não havia cartão, nenhuma assinatura, apenas o vaso pesado e o cheiro enjoativo de algo que morrera antes mesmo de florescer. Era o primeiro indício, um presságio mudo, de que tudo o que um dia pareceu uma tradição sólida, um pilar inabalável de afeto e rotina, havia se desfeito em descaso. Aquele buquê, que em outros tempos anunciava a primavera em sua alma, agora era um epitáfio para o que se foi. Do alto do edifício envidraçado, o mundo lá fora parecia um borrão distante, uma tela em movimento que ela observava sem realmente ver. A cidade, com sua pulsação incessante, seus carros unindo e suas buzinas estridentes, era um contraste gritante com o silêncio opressor que se instalara dentro das paredes de seu apartamento. Um silêncio que não era de paz, mas de um peso sufocante, quase palpável, que se assentava sobre seus ombros e em seu peito como uma lápide invisível. Ela vestia a blusa azul, aquela que ele um dia elogiara com um sorriso que parecia capaz de iluminar o universo, dizendo que a cor realçava o brilho de seus olhos. Agora, o tecido macio servia apenas para esconder a saudade que ainda teimava em apertar seu coração e a humilhação que queimava por dentro, uma chama fria e constante. A cadeira de rodas, antes um símbolo de fragilidade e limitação, havia se transformado. Não era mais uma prisão, mas um trono de resiliência, um lembrete diário de sua capacidade de sobreviver, de se adaptar, de seguir em frente, mesmo quando o chão sob seus pés havia desaparecido. Seus dedos, finos e elegantes, deslizaram pela tela fria do celular. E ali, em um flash de cores e pixels, a nova vida dele se desenrolava diante de seus olhos. A amante, envolta em seda, que parecia escorrer pelo corpo como água, sorria. O mesmo olhar que um dia fora seu, preenchido por uma luz que ela reconhecia como um espelho de sua própria ingenuidade passada, agora irradiava de outra mulher, uma mulher que carregava em seu ventre o futuro que um dia ela sonhara para si. A legenda, em letras garrafais e pretensiosas, dizia: Novos começos. E as curtidas, uma enxurrada de aprovação digital, passavam de milhares. Cada coração e cada polegar para cima, um golpe silencioso em sua dignidade. Os comentários, então, eram um coro de celebração com frases como o verdadeiro upgrade e finalmente encontrou a felicidade que merecia, esmagando-a sob o peso da opinião pública. Mas ela não chorou. Não havia lágrimas, nem soluços, nem o desespero que a mídia e o senso comum esperariam de uma mulher abandonada e em sua condição. Em vez disso, uma frieza calculada tomou conta de seu ser, uma determinação que se solidificava a cada curtida, a cada comentário. Com a mão firme, ela pegou o diário de capa de couro envelhecido, que jazia trancado na gaveta mais secreta de sua escrivaninha. A caneta deslizou sobre o papel com uma precisão quase cirúrgica, e ali, na página em branco que esperava por sua verdade, ela marcou a data e as palavras que se tornariam seu mantra, sua promessa, sua vingança silenciosa. Hoje, ele me apagou. Amanhã serei inesquecível. Não era uma ameaça vazia, mas uma declaração de guerra, um juramento feito a si mesma em meio ao silêncio ensurdecedor de seu apartamento. Havia provas escondidas por toda a casa, em lugares que ninguém jamais pensaria em procurar. Documentos antigos, alguns amarelados pelo tempo, outros tão novos que a tinta ainda parecia fresca. Áudios, gravações sussurradas em momentos de descuido, conversas que revelavam mais do que deveriam. Extratos bancários, números que contavam uma história de desvio e manipulação.
Imagens capturadas em ângulos improváveis que congelavam momentos de hipocrisia e traição. Tudo estava ali, meticulosamente guardado, organizado com a precisão de uma arquivista, a paciência de uma tecelã. O que parecia apenas uma mulher calada, resignada à sua sorte, era, na verdade, uma arquivista da verdade, uma colecionadora de segredos, uma guardiã de todas as mentiras que a cercaram. Anos de apagamento, de ser ignorada, de ter sua voz silenciada, agora se transformavam em munição, um arsenal pronto para ser disparado no momento certo. O acidente que a deixara presa à cadeira nunca foi acidental. Ela sabia disso com a certeza fria de quem viveu a dor e a farsa. A câmera do corredor, aquela que supostamente havia sofrido uma falha técnica no dia fatídico, não estava desligada, e ela tinha os arquivos. Não apenas os arquivos do incidente, mas uma teia complexa de informações que ligavam aquele evento a uma série de outras manipulações, a um padrão de comportamento que se estendia muito além do que qualquer um poderia imaginar. Cada detalhe, cada peça do quebra-cabeça havia sido pacientemente coletada, como um tesouro sombrio que aguardava o momento de ser revelado. A entrada no salão do evento foi coreografada em um silêncio que parecia ensaiado. Não havia pressa nem hesitação, apenas uma determinação calma que irradiava dela. O vestido preto, sóbrio em sua elegância, não era de luto, mas de controle, um manto de poder discreto que a envolvia. Seus olhos, antes marejados de saudade, agora brilhavam com uma intensidade fria e calculada, como o aço forjado. Ao vê-la, o anfitrião, o homem que um dia fora seu marido, forçou um sorriso que não alcançava os olhos, uma máscara de cordialidade que mal conseguia esconder o choque e o desconforto. Os convidados, que antes conversavam animadamente, prenderam a respiração. Seus olhares fixos nela, uma figura enigmática que desafiava todas as expectativas. A nova companheira, com a barriga visível sob o tecido esvoaçante de seu vestido, tentava manter a pose, um sorriso tenso nos lábios. Mas a presença da anterior, parada, calma, quase solene em sua quietude, alterava o equilíbrio da festa, como uma pedra jogada em um lago tranquilo, criando ondas invisíveis de tensão. A reviravolta não veio com um escândalo público, com gritos ou acusações. Veio com um clique, um som quase inaudível que detonou uma cadeia de eventos irreversíveis. Um simples dispositivo de armazenamento, um pendrive discreto que ela segurava com firmeza, continha o suficiente para derrubar anos de aparência, de mentiras cuidadosamente construídas, áudios comprometedores, gravações de ameaças veladas, manipulações legais que haviam passado despercebidas, contratos de silêncio que haviam acorrentado vozes inocentes. Ela não entregou tudo de uma vez, não despejou a verdade de forma caótica. Ela entregou a pessoa certa, no momento exato, com a precisão de um cirurgião, sabendo que o efeito seria muito mais devastador. O plano era maior, muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a mídia, sedenta por escândalos, tentava entender o que estava acontecendo, um arquivo era enviado a dezenas de jornalistas, cada um com uma peça do quebra-cabeça. Assuntos que nunca haviam sido comentados em público, segredos guardados a 7 chaves, agora estavam ali, expostos à luz do dia. Coerção, suborno, silenciamento. Um perfil anônimo, que ela havia alimentado por anos nas sombras da internet, começava a ganhar força, a se tornar uma voz para os oprimidos. Ela falava não apenas por si, mas por todas as mulheres que haviam sido reduzidas ao silêncio por alguém em posição de poder, por todos aqueles que haviam sido esmagados pela máquina de influência e manipulação. A companheira grávida, alheia à tempestade que se formava, recebeu um envelope discreto. Seu coração hesitou por um instante, uma premonição de que algo estava errado. Mas ao ouvir o áudio que dizia com uma frieza arrepiante, se ela atrapalhar de novo, há maneiras de resolver, não conseguiu mais ignorar a verdade que se revelava. O brilho do homem que a encantara, que a fizera acreditar em um futuro dourado, deu lugar a um vazio gelado, uma escuridão que se espalhava em seu peito. Ela buscou refúgio na única pessoa que, em sua intuição, entenderia a dor daquela revelação. Na madrugada,
a visita inesperada. Um rosto familiar, agora transformado pela decepção e pela coragem. Palavras duras foram ditas, verdades que cortavam como lâminas, mas também lágrimas, muitas lágrimas, que lavavam a alma e a ingenuidade. Era a prova de que a verdade, quando revelada com coragem, podia quebrar até a mentira mais luxuosa, as ilusões mais bem construídas. Ela entregou mais: um pendrive, uma carta e a escolha, a liberdade de decidir seu próprio destino. Pouco depois, a gravação da antiga companheira, agora exilada da casa e da vida dele, mas não de sua própria voz, foi ao ar. Sem citar nomes, sem apontar dedos diretamente, ela descreveu feridas que não podiam mais ser ignoradas, dores que ecoavam na alma de muitos. Se perdi o movimento, nunca perdi minha verdade, disse a voz calma e firme, e o público entendeu. E, mais importante, acreditou. O império que ele construíra com caridade e aparências começou a ruir. Primeiro discretamente, com sussurros e boatos. Depois em uma avalanche imparável de revelações. Processos judiciais surgiram de todos os lados. Denúncias pipocaram nas redes sociais. Manchetes escandalosas estampavam os jornais. Contas no exterior foram bloqueadas. Contratos milionários foram revogados. Prêmios e honrarias foram cancelados. O que antes era a imagem de um benfeitor, de um homem íntegro e respeitável, agora era o rosto de um predador, exposto em toda a sua crueldade. A companheira grávida, com a dignidade que lhe restava, deixou o lar dourado que se tornara uma prisão. Levou consigo apenas o essencial e a promessa silenciosa de que seu filho não herdaria o silêncio, a submissão. Na nova casa da mulher que um dia fora invisibilizada, um bilhete chegou simples e sincero. Obrigada por me mostrar a verdade. Quero criar alguém que não se pareça com ele, mas talvez um pouco com você. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, que alcançava os olhos e iluminava seu rosto. Pegou o diário antigo, aquele que guardava seus segredos e suas promessas, e escreveu a última linha, a conclusão de um ciclo e o início de outro. Não sobrevivi a ele, superei. E com isso encerrou não apenas uma história de abuso e traição, mas inaugurou uma jornada de libertação, de redescoberta de si mesma. Enquanto isso, em uma cela fria e impessoal, o homem que um dia rira de sua dor, que a havia apagado de sua vida, encarava o teto sem respostas, sem a pompa e a glória que o haviam definido, sem fortuna, sem poder, sem controle. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha como escapar da própria história, das consequências de seus atos. E ela? Ela finalmente tinha o que nunca lhe deram: paz, uma voz que ecoava com força e clareza, e um futuro só seu, construído sobre as ruínas de um passado que ela havia, enfim, superado. A paz, quando finalmente chegou, não veio como uma explosão de alegria, mas como um sussurro suave, um alívio lento que se espalhava por cada fibra de seu ser. Era como se o ar dentro do apartamento, antes pesado e denso com a poeira de anos de mentiras, tivesse sido purificado por uma brisa fresca. Ela se permitiu um momento para saborear a quietude, o silêncio que agora era de liberdade, não de opressão. O diário, com a última linha escrita, jazia fechado sobre a mesa de centro, um testemunho mudo de uma batalha vencida. A blusa azul, que antes escondia a humilhação, agora parecia um talismã de sua nova força, e seus olhos, que um dia foram espelhos de dor, refletiam uma luz serena, quase vitoriosa. A cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, mas a urgência que antes a consumia havia diminuído. As notícias sobre a derrocada do Império de Arthur se espalhavam como fogo em campo seco, cada nova manchete um eco de sua própria voz, amplificada por centenas de outras. Os programas de TV, antes repletos de elogios ao benfeitor, agora destrinchavam sua história, revelando camadas de corrupção e abuso. Os jornalistas que antes ignoravam seus apelos velados, agora a procuravam, sedentos por mais detalhes por sua versão da história. Mas ela, a arquivista da verdade, sabia que o mais importante já havia sido dito. O silêncio, por vezes,
era a resposta mais eloquente. A campainha tocou na madrugada, um som discreto que quebrou a quietude da noite. Ela já esperava. Sofia estava parada na porta, a silhueta da gravidez evidente sob o casaco fino, o rosto marcado pelo cansaço e por uma mistura de medo e alívio. Nos olhos de Sofia, Helena viu a mesma ingenuidade que um dia a habitara, mas também uma nova clareza, a dor da desilusão que se transformava em força. Não houve abraços efusivos, nem palavras de consolo vazias. Apenas um olhar de compreensão mútua, a conexão silenciosa entre duas mulheres que, de formas diferentes, haviam sido vítimas do mesmo predador. Obrigada, Sofia sussurrou, a voz embargada, e Helena apenas acenou, abrindo espaço para que ela entrasse. O bilhete que Sofia enviara, com a promessa de um filho que não herdaria o silêncio, era mais do que gratidão. Era um pacto, o início de uma aliança improvável. Sofia trazia consigo uma pequena mala, o essencial, como havia prometido. Mas o mais valioso que trazia era a coragem de recomeçar, de desconstruir o mundo que Arthur havia pintado para ela. Os primeiros dias foram delicados, como se andassem sobre cacos de vidro. A casa, antes um santuário de sua solidão calculada, agora abrigava a presença de outra mulher e a gestação de uma nova vida. Helena observava Sofia com uma curiosidade gentil, notando os pequenos gestos, a forma como ela acariciava a barriga, a melancolia que às vezes velava seu olhar. Sofia, por sua vez, parecia hipnotizada pela calma de Helena, pela forma como ela se movia com graça apesar da cadeira, pela serenidade que irradiava mesmo após tudo o que havia passado. Uma noite, enquanto tomavam chá na varanda, a cidade cintilando abaixo delas, Sofia finalmente quebrou o gelo que as separava. A carta. O que estava nela? Além do áudio, quero dizer. Aquilo me fez ver tudo de uma forma que eu não conseguia antes. Helena sorriu levemente, um sorriso que continha anos de dor e superação. A carta explicava o padrão, Sofia. Como ele manipulava, como ele isolava, como ele usava o charme para construir uma prisão dourada. Não era só sobre mim ou sobre você. Era sobre todas as mulheres que ele silenciou, as empresas que ele esmagou, as vidas que ele destruiu em nome do poder. Helena explicou sobre os documentos, os extratos, as imagens que revelavam não apenas a fraude financeira, mas a rede de influência que Arthur havia construído, subornando políticos, silenciando jornalistas e até mesmo manipulando o sistema de saúde para encobrir a verdade sobre o acidente. O acidente, ele não foi um erro. Foi uma tentativa de me calar de vez. Helena revelou a voz firme, sem um pingo de autopiedade. Sofia levou as mãos à boca, os olhos arregalados de horror. A ficha caía, revelando a verdadeira face do homem que ela amara. Eu não sabia. Ele sempre foi tão convincente. Ele era um mestre na arte da ilusão. Helena concordou, observando as luzes da cidade. Mas a verdade, Sofia, sempre encontra um caminho. E a sua coragem de vir aqui, de confrontar essa verdade, é o primeiro passo para a sua própria liberdade. A conversa se estendeu pela noite, e Sofia, pela primeira vez, sentiu-se realmente ouvida, compreendida. Ela desabafou sobre as promessas vazias, o controle sutil, a sensação de estar sempre sob escrutínio, mesmo quando pensava estar vivendo um conto de fadas. Helena ouviu pacientemente, oferecendo não conselhos, mas empatia e a certeza de que ela não estava sozinha. Enquanto Sofia se adaptava à nova rotina, Helena não parava. O perfil anônimo que ela havia alimentado por anos, agora com milhões de seguidores, tornara-se uma plataforma poderosa. Mensagens de mulheres de todo o país chegavam aos milhares, cada uma contando uma história de abuso, manipulação, silenciamento. Helena, com a ajuda de uma pequena equipe de advogados e jornalistas independentes que se uniram à causa, transformou o perfil em um movimento. Ela não era mais apenas uma vítima, mas uma voz para os sem voz, uma catalisadora de mudança. As denúncias contra Arthur eram apenas a ponta do iceberg, revelando uma rede muito maior de corrupção e impunidade. A mídia, que antes a celebrava como a mulher que derrubou um titã,
Agora a via como uma figura controversa, uma justiceira digital. Mas Helena não se importava com os títulos. Sua missão era maior. Ela começou a organizar encontros online, palestras virtuais, criando uma comunidade de apoio e empoderamento. Sofia, inicialmente hesitante, começou a participar, oferecendo seu testemunho, sua perspectiva como alguém que esteve no epicentro da farsa. Sua vulnerabilidade e sua honestidade ressoaram com milhares de pessoas, e ela, aos poucos, encontrava sua própria voz. Mas nem tudo era calmaria. De dentro da cela fria, Arthur, mesmo despojado de sua fortuna, ainda tinha seus contatos. Advogados caros tentavam reverter as decisões, assessores de imprensa trabalhavam para limpar sua imagem, e alguns de seus antigos aliados, temendo ser arrastados para o escândalo, tentavam descreditar Helena e o movimento. Rumores começaram a circular, questionando a veracidade das provas, insinuando que Helena era uma mulher amargurada em busca de vingança. Um ex-funcionário de Arthur, um homem chamado Doutor. Ricardo, que havia sido seu braço direito em muitas das manipulações, começou a aparecer na mídia, defendendo o ex-chefe e lançando dúvidas sobre as acusações. Helena sabia que a batalha não estava completamente vencida. A queda de Arthur era um marco, mas a teia de poder que ele havia construído era complexa e tinha raízes profundas. A paz que ela sentia era real, mas a vigilância era constante. Ela observava as notícias, monitorava as redes sociais e sabia que Dr. Ricardo era apenas o primeiro de muitos que tentariam ressuscitar a imagem do homem que ela havia derrubado. Mas agora, ela não estava sozinha. Tinha Sofia ao seu lado, e uma legião de vozes que, juntas, eram inesquecíveis. A manhã trazia consigo um novo ritmo para Helena, um compasso ditado não mais pela espera angustiante, mas pela urgência de uma causa maior. A cadeira de rodas, antes um lembrete constante de sua vulnerabilidade, era agora uma extensão de sua vontade inabalável, levando-a de um lado para o outro do apartamento que se transformara em um quartel-general. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de papéis, e a leve fragrância das flores que Sofia, em um gesto de carinho e esperança, havia trazido para alegrar o ambiente. Eram flores frescas, vibrantes, um contraste gritante com o buquê murcho que marcara o início de sua libertação. Sofia, com a barriga cada vez mais proeminente, havia encontrado seu próprio espaço naquele novo lar e naquela nova vida. Ela não era mais a jovem iludida, mas uma mulher em transformação, absorvendo cada palavra de Helena, cada lição de resiliência. Passava horas ao lado de Helena, ajudando a organizar as mensagens que chegavam aos milhares no perfil anônimo, transcrevendo depoimentos e, por vezes, até mesmo respondendo a algumas das mulheres que buscavam apoio, compartilhando sua própria experiência com uma honestidade que tocava profundamente. Sua voz, antes hesitante, ganhava força a cada dia, e os encontros virtuais promovidos por Helena se tornaram um refúgio para muitas, um espaço onde a dor era compartilhada e a esperança semeada. Você tem uma forma de tocar as pessoas, Sofia. Helena observou uma tarde, enquanto havia responder a uma mensagem particularmente emotiva. É como se elas pudessem sentir a sua verdade através das palavras. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Eu só estou dizendo o que você me ensinou, Helena, que a nossa voz é a nossa maior arma. A cumplicidade entre elas crescia, tecida em conversas noturnas, em silêncios confortáveis e na certeza de que estavam construindo algo significativo juntas. No entanto, a calmaria era apenas superficial. A sombra de Arthur, mesmo atrás das grades, ainda se estendia. Dr. Ricardo, seu antigo braço direito, havia se tornado o porta-voz de uma campanha de difamação cuidadosamente orquestrada. Ele aparecia em programas de entrevistas, concedia coletivas de imprensa, sempre com a mesma narrativa. Helena era uma mulher instável, movida por vingança, que havia fabricado provas para destruir a reputação de um homem íntegro. A senhora Helena sempre teve uma mente peculiar, ele dizia com um tom de falsa preocupação. E seu acidente, infelizmente, só agravou seu estado emocional.
É lamentável que ela use uma tragédia pessoal para atacar alguém que sempre a ajudou. As palavras de Ricardo, embora vazias de verdade, encontravam eco em alguns setores da mídia e da sociedade que preferiam acreditar na versão conveniente, na imagem de um Arthur benfeitor. As redes sociais, antes unânimes em seu apoio a Helena, começaram a se dividir. Surgiam comentários maldosos, questionando sua sanidade, sua moral. A pressão era imensa, mas Helena não se abalava. Ela sabia que era uma tática antiga, a tentativa de descreditar a vítima para invalidar a denúncia. Ele está tentando me desumanizar, Sofia, Helena explicou, enquanto assistiam a uma das entrevistas de Ricardo. Se eu for apenas uma mulher louca e vingativa, a verdade que eu revelei se torna irrelevante. Mas Helena já havia previsto isso. Sua paciência não era passividade, mas uma estratégia calculada. Ela não responderia diretamente às provocações de Ricardo. Em vez disso, ela se aprofundaria na teia de mentiras. A chave para desmascarar Ricardo estava em seu próprio passado. Helena havia descoberto, durante sua meticulosa coleta de informações, que Ricardo não era apenas um funcionário leal, mas um cúmplice ativo em muitas das transações ilícitas de Arthur. Havia uma empresa de fachada no exterior, usada para desviar fundos, e Ricardo era o principal operador. Mas havia algo mais, algo que a intuição de Helena a levava a investigar mais a fundo. Ricardo tinha um histórico de manipulação e traição que ia além de Arthur. Ela ativou sua rede de contatos, pessoas que haviam sido prejudicadas por Arthur e que agora confiavam em Helena. Um ex-contador demitido injustamente forneceu detalhes sobre a empresa de fachada. Uma ex-secretária, que havia sido silenciada com ameaças, revelou sobre documentos forjados. E mais importante, uma pista sobre um caso antigo, um escândalo envolvendo uma fundação de caridade que Ricardo havia administrado anos antes de trabalhar para Arthur. A fundação havia falido misteriosamente e os fundos, que deveriam ir para crianças carentes, haviam desaparecido. Helena sentiu um arrepio. Não se tratava apenas de defender sua própria honra, mas de expor um padrão de comportamento predatório que se repetia. Ricardo não era apenas um capacho de Arthur. Ele era um lobo em pele de cordeiro, um manipulador por conta própria. A revelação sobre a fundação, se comprovada, seria devastadora para a imagem que ele tentava construir. Sofia, preciso que você me ajude com algo, Helena disse uma manhã, com um brilho determinado nos olhos. Vamos rastrear os beneficiários daquela fundação antiga. Quero saber o que aconteceu com as crianças que deveriam ter sido ajudadas. Sofia, que já havia se tornado uma parceira inseparável, assentiu com seriedade. A tarefa era árdua, mas a perspectiva de trazer justiça para aqueles que haviam sido esquecidos, especialmente crianças, as impulsionava. Enquanto mergulhavam nos arquivos empoeirados e nas poucas notícias antigas que conseguiam encontrar, uma nova peça do quebra-cabeça começou a se formar. Havia uma família em particular, uma mãe e 2 filhos, que deveriam ter recebido uma ajuda substancial da fundação para um tratamento médico urgente. O tratamento nunca aconteceu e a família desapareceu do radar. A história era trágica e, se ligada a Ricardo, seria a prova irrefutável de sua verdadeira índole. Helena sabia que a exposição de Ricardo não seria apenas uma vitória pessoal. Seria um golpe estratégico que desestabilizaria o que restava da rede de Arthur e enviaria uma mensagem clara. A verdade, por mais que tentassem enterrá-la, sempre emergiria. E ela, a mulher que um dia fora apagada, estava ali para garantir que a luz da verdade brilhasse sobre todos os cantos escuros. A batalha contra Arthur havia terminado, mas a guerra contra a impunidade e a manipulação estava apenas começando, e Helena, com Sofia ao seu lado, estava pronta para cada novo desafio. A busca pela família desaparecida tornou-se o novo centro da vida de Helena e Sofia. O apartamento, já um caldeirão de informações e denúncias, ganhou um novo foco, com mapas antigos e registros empoeirados espalhados pelas superfícies. A cada dia, a história da Fundação Esperança se revelava mais sombria. Não era apenas um caso de má gestão, era um esquema meticuloso de desvio de fundos. E o doutor, Ricardo,
O rosto sorridente que agora defendia Arthur na televisão era o arquiteto por trás da fachada de caridade. Helena, com sua mente afiada e sua capacidade de conectar pontos aparentemente desconexos, mergulhava nos detalhes. Ela usava os contatos que havia construído ao longo dos anos, ex-funcionários desiludidos, jornalistas investigativos que haviam sido silenciados, até mesmo alguns detetives particulares que se solidarizavam com sua causa. Sofia, por sua vez, com sua empatia natural e sua voz cada vez mais confiante, assumiu a tarefa delicada de tentar localizar a família. Ela vasculhava redes sociais antigas, fóruns de apoio a doenças raras e até mesmo obituários, na esperança de encontrar qualquer rastro. É como procurar uma agulha num palheiro, Helena. Sofia desabafou uma noite, a frustração evidente em sua voz. Eles simplesmente sumiram. Não há registros, não há nada. A gravidez avançada trazia um cansaço extra, mas também uma determinação feroz. A ideia de crianças sendo privadas de tratamento, de uma família desamparada, tocava-a profundamente. Helena, observando a exaustão de Sofia, ofereceu um chá de camomila. É exatamente o que eles queriam, Sofia. Que as vítimas fossem esquecidas, que as histórias se perdessem no tempo. Mas nós não vamos permitir isso. A verdade tem uma forma de se manifestar, e às vezes ela se esconde nos lugares mais improváveis. A pressão externa, enquanto isso, aumentava. Dr. Ricardo intensificava sua campanha de desinformação. Ele começou a insinuar que Helena era uma manipuladora de massas, usando a tragédia alheia para seus próprios fins. Alguns veículos de imprensa, ávidos por um novo ângulo, começaram a dar espaço a essas narrativas, criando uma onda de desconfiança. Mensagens de ódio começaram a aparecer nos perfis de Helena e Sofia, algumas delas ameaçadoras. Eles estão tentando nos intimidar, Sofia disse, mostrando a Helena um print de uma mensagem anônima, dizendo que sabem onde moramos. O medo era palpável, mas Helena não permitiu que ele as paralisasse. Ela havia enfrentado ameaças muito piores no passado. É um sinal de que estamos chegando perto, Sofia. Eles não gastariam tanta energia se não tivessem algo a esconder. A virada veio de uma fonte inesperada. Uma das ex-secretárias de Arthur, que havia sido uma das primeiras a se apresentar a Helena, lembrou-se de um detalhe insignificante na época. Ricardo havia feito uma doação anônima para uma pequena clínica de reabilitação em uma cidade do interior, logo após o escândalo da fundação. Não era uma doação grande o suficiente para levantar suspeitas, mas era estranha, considerando sua reputação de avareza. Helena sentiu um estalo. Por que Ricardo doaria para uma clínica de reabilitação? A menos que alguém que ele quisesse manter em segredo estivesse lá. A intuição de Helena raramente falhava. Ela pediu a um de seus contatos, um ex-policial com experiência em localizar pessoas desaparecidas, que investigasse a clínica. A resposta veio alguns dias depois. A clínica, de fato, havia abrigado uma mulher e seus 2 filhos há alguns anos. A mulher estava em tratamento para uma condição de saúde debilitante e as crianças, embora saudáveis, precisavam de cuidados especiais devido à situação da mãe. O mais surpreendente foi que as despesas haviam sido pagas por uma doação anônima, mas os registros indicavam que o dinheiro vinha de uma conta offshore, que Helena já havia identificado como ligada a Ricardo. A família não estava mais lá, mas a pista era quente. O ex-policial conseguiu rastrear um dos filhos, agora um jovem adulto que havia se mudado para a capital e trabalhava em um pequeno restaurante. O nome do jovem era Daniel. A notícia trouxe uma onda de alívio e uma nova urgência. Helena e Sofia sabiam que precisavam ser cautelosas. Abordar Daniel diretamente poderia assustá-lo ou colocá-lo em perigo. Elas precisavam de uma estratégia que garantisse sua segurança e, ao mesmo tempo, permitisse que a verdade viesse à tona. Ele pode não saber a verdade sobre o que aconteceu com a fundação. Sofia ponderou, a voz cheia de preocupação. Ele pode ter sido manipulado assim como eu fui. Helena assentiu. É por isso que precisamos ser cuidadosas. Não vamos confrontá-lo, Sofia. Vamos oferecer a ele a chance de contar a própria história, de ter sua voz ouvida.
A história dele é a prova que precisamos para desmascarar Ricardo de uma vez por todas. A perspectiva de encontrar Daniel, de finalmente dar voz a uma das vítimas esquecidas de Ricardo, acendeu uma nova chama de esperança. A paz que Helena havia encontrado no início de sua jornada estava sendo testada, mas sua determinação, agora compartilhada com Sofia, era inabalável. A teia de mentiras de Arthur e Ricardo estava prestes a ser desfeita, fio por fio, e a verdade, como um rio caudaloso, estava prestes a transbordar, arrastando consigo todos os segredos. A estratégia para abordar Daniel foi elaborada com a mesma precisão com que Helena havia desvendado os segredos de Arthur. Não haveria confronto, nem acusações. A ideia era oferecer um espaço seguro para que ele, se quisesse, pudesse compartilhar sua história. Sofia sugeriu que a abordagem fosse feita através do perfil anônimo, que agora se tornara um farol de esperança para tantas vítimas. A mensagem seria genérica, um convite para pessoas que foram afetadas por fundações de caridade fraudulentas, mas com detalhes sutis que apenas Daniel reconheceria. Ele precisa sentir que não está sozinho, que há outras pessoas que passaram por algo parecido, Sofia explicou, a voz suave, mas firme. E que existe um lugar onde a verdade pode ser dita sem medo. Helena concordou. A empatia de Sofia era um trunfo inestimável. A mensagem foi cuidadosamente redigida, publicada no perfil com milhões de seguidores. Não mencionava nomes, apenas a descrição de uma fundação que prometia ajuda a famílias com doenças crônicas e que, de repente, desapareceu, deixando um rastro de promessas quebradas. A resposta veio em menos de 24 horas. Um e-mail curto, vindo de um endereço genérico, mas com o nome de Daniel na assinatura. Ele estava cético, mas a descrição da fundação e a menção de uma clínica de reabilitação no interior o haviam intrigado. A comunicação inicial foi por e-mail, lenta e cautelosa. Helena e Sofia se revezavam nas respostas, construindo uma ponte de confiança. Elas não pressionavam, apenas ouviam, fazendo perguntas abertas, permitindo que Daniel ditasse o ritmo. Ele revelou que sua mãe havia falecido alguns anos depois de deixar a clínica e que a vida de sua família havia sido um constante desafio desde então. Ele se lembrava da doação anônima, que parecia uma bênção, mas que durou pouco, deixando-os em uma situação ainda mais precária do que antes. A confiança foi crescendo e Daniel finalmente concordou em um encontro virtual. A chamada de vídeo foi marcada para uma noite chuvosa. O som da chuva batendo na janela do apartamento de Helena, criando uma trilha sonora melancólica. Daniel apareceu na tela, um jovem de 20 e poucos anos, com olhos cansados, mas uma dignidade silenciosa. Ele trabalhava longas horas e cuidava do irmão mais novo, que tinha problemas de saúde. Eu não sei o que vocês querem de mim, Daniel começou a voz rouca. Mas a história daquela fundação é a história da minha família. Helena, com sua habitual calma, explicou o propósito do movimento, a busca por justiça, a luta contra a impunidade. Sofia, sentada ao lado dela, acrescentou sua própria experiência, a forma como Arthur a havia manipulado, a dor da desilusão. A vulnerabilidade de Sofia pareceu tocar Daniel. Ele viu nela não uma estranha, mas alguém que entendia a complexidade da traição. Foi então que Daniel começou a falar, e sua história preencheu o espaço virtual com uma dor palpável. Ele descreveu a esperança inicial quando a Fundação Esperança prometeu cobrir o tratamento de sua mãe e garantir o futuro dos filhos. Ele se lembrava de um homem charmoso e persuasivo que visitava a clínica, sempre com promessas grandiosas. Ele não sabia o nome do homem, mas descreveu-o com detalhes. A voz suave, os olhos que pareciam ver através de você, a promessa de um futuro melhor. Helena e Sofia se entreolharam. A descrição era inconfundível. Era Ricardo. Ele dizia que era um benfeitor anônimo, Daniel contou, a voz embargada pela emoção. Minha mãe acreditou nele. Ela achou que era um milagre, mas o dinheiro parou de vir. O tratamento foi interrompido. Tivemos que vender tudo o que tínhamos. Minha mãe, ela nunca se recuperou da decepção.
Ela se sentia culpada como se tivesse falhado conosco. Ele continuou, descrevendo os anos de luta, a pobreza, a doença de sua mãe se agravando, a necessidade de Daniel largar a escola para trabalhar. A voz de Sofia se quebrou em um soluço silencioso. A injustiça era avassaladora. Eu tenho alguns papéis antigos, Daniel disse, hesitante. Cartas que minha mãe guardava, alguns recibos. Ela sempre dizia que um dia a verdade viria à tona. Ele prometeu enviá-los por correio. A chamada terminou, deixando Helena e Sofia em um silêncio pesado, preenchido pela tristeza da história de Daniel. Mas também havia uma nova determinação. A dor de Daniel era a prova que elas precisavam. Os documentos, as cartas, os recibos, tudo isso combinado com o testemunho de Daniel seria irrefutável. É ele, Sofia, Helena afirmou, a voz firme. É o Ricardo. Ele usou a fundação para desviar dinheiro e depois se livrou da família quando eles se tornaram um incômodo. Com a história de Daniel e a promessa dos documentos, Helena tinha o golpe final contra Ricardo. A estratégia seria expor Ricardo publicamente, não apenas como um cúmplice de Arthur, mas como um criminoso por conta própria, um homem que se aproveitava dos mais vulneráveis. Ela convocaria uma coletiva de imprensa, convidaria os jornalistas que haviam se tornado seus aliados e usaria seu perfil online para amplificar a voz de Daniel. A notícia de que a verdade sobre Ricardo estava prestes a ser revelada se espalhou rapidamente nos bastidores. Ricardo, sentindo o cerco se fechar, intensificou seus ataques. As ameaças anônimas se tornaram mais explícitas, as mensagens de ódio mais virulentas. A segurança do apartamento foi reforçada, mas Helena sabia que a batalha final estava se aproximando. Ela não temia. A voz de Daniel, somada à sua própria e à de Sofia, era um coro inquebrável, e a verdade, finalmente, estava prestes a prevalecer. A espera pelos documentos de Daniel era uma agonia silenciosa, pontuada pelo tic-tac do relógio e pelo som da chuva que, teimosamente, persistia lá fora. Cada batida na porta, cada notificação no celular, trazia um misto de esperança e apreensão. Helena e Sofia sabiam que aqueles papéis eram a peça que faltava, a prova material que amarraria Ricardo ao seu passado sombrio e, finalmente, desmascararia a farsa que ele e Arthur haviam construído. Enquanto aguardavam, a ofensiva de Ricardo se intensificava. Ele não apenas continuava a aparecer na mídia, mas agora utilizava robôs e perfis falsos nas redes sociais para inundar os comentários de Helena com acusações de fraude e distúrbios mentais. A narrativa era sempre a mesma. Uma mulher desequilibrada, traumatizada por um acidente, buscando vingança contra um homem de bem. A pressão era implacável, e até mesmo alguns dos apoiadores mais fervorosos de Helena começavam a vacilar diante da avalanche de desinformação. É como se estivéssemos lutando contra uma hidra, Sofia comentou exausta enquanto rolava o feed de comentários. Cortamos uma cabeça e duas novas aparecem. A gravidez pesava e as noites mal dormidas cobravam seu preço. Mas a cada mensagem de ódio, a cada nova mentira espalhada por Ricardo, a determinação de Helena se solidificava. Ela havia prometido a si mesma que não cederia, não depois de tudo o que havia superado. Eles querem nos cansar, Sofia, Helena respondeu, os olhos fixos na tela, mas a mente já traçando os próximos passos. Querem que duvidemos de nós mesmas, que desistamos, mas não vamos, não agora. Finalmente, em uma tarde ensolarada que contrastava com a tempestade que se formava em suas vidas, o pacote de Daniel chegou. Era um envelope simples, sem remetente, entregue por um serviço de correio discreto. Helena o abriu com mãos firmes, enquanto Sofia observava, o coração batendo forte. Dentro havia uma pilha de papéis amarelados pelo tempo, cartas escritas à mão pela mãe de Daniel, detalhando as promessas da fundação e a esperança que se desfez. Recibos de pagamentos que cessaram abruptamente, e, o mais crucial, uma cópia de um contrato assinado por Ricardo, com o logotipo da Fundação Esperança, prometendo assistência financeira vitalícia à família. A prova era irrefutável. As datas, os valores, a assinatura de Ricardo, tudo se encaixava perfeitamente com a história de Daniel
e com as informações que Helena já havia coletado sobre a empresa de fachada de Arthur. O contrato, em particular, era a peça-chave. Ele mostrava não apenas o envolvimento de Ricardo, mas a natureza premeditada de sua fraude. Ele havia enganado uma família vulnerável, usando a caridade como um disfarce para seu próprio ganho. "É ele, Sofia", Helena sussurrou, a voz carregada de uma satisfação fria. Ele assinou a própria sentença. A energia no apartamento mudou. A tensão deu lugar a uma febre de atividade. Helena e Sofia trabalharam incansavelmente, organizando os documentos, digitalizando-os, preparando uma apresentação clara e concisa para a coletiva de imprensa. Elas também entraram em contato com Daniel, que, ao saber que os documentos haviam chegado, se sentiu aliviado e determinado a testemunhar, mesmo que fosse virtualmente. A voz dele agora não era mais a de uma vítima hesitante, mas a de alguém pronto para lutar por justiça. Helena convocou a coletiva de imprensa para dali a 2 dias. Ela sabia que o tempo era essencial. Quanto mais tempo Ricardo tivesse para espalhar suas mentiras, mais difícil seria reverter a narrativa. Ela convidou os jornalistas que haviam demonstrado integridade e interesse em sua causa, aqueles que não haviam se curvado à pressão de Arthur e Ricardo. Também preparou um comunicado de imprensa detalhado, com todos os fatos e as provas documentais. Nas horas que antecederam a coletiva, Helena sentiu uma calma estranha. Não era a calma da resignação, mas a da certeza. Ela havia percorrido um longo caminho desde o acidente, desde a escuridão do hospital, desde a dor da traição. Agora, ela estava no controle, não apenas de sua própria narrativa, mas da narrativa de tantas outras pessoas que haviam sido silenciadas. Sofia, percebendo a quietude de Helena, colocou a mão em seu ombro. "Você está pronta, Helena. Nós estamos prontas." Seus olhos se encontraram, e nelas havia a compreensão mútua de uma jornada compartilhada, de uma amizade forjada na adversidade. A coletiva de imprensa seria transmitida ao vivo. Helena não usaria um púlpito, mas sentaria em sua cadeira de rodas, um símbolo de sua resiliência. Ela não falaria com raiva, mas com a autoridade da verdade. A batalha não era mais apenas sobre Arthur. Era sobre expor um sistema de corrupção e manipulação. E Ricardo seria o próximo a cair. A luz da verdade estava prestes a varrer as sombras, e Helena estava pronta para ser seu farol. O dia da coletiva de imprensa amanheceu com um céu límpido, um contraste irônico com a tempestade que estava prestes a se abater sobre a reputação de Ricardo. O local escolhido foi um auditório pequeno, mas estratégico, alugado por um dos jornalistas aliados de Helena. As câmeras e microfones já estavam posicionados, e uma mistura de repórteres céticos e ansiosos preenchia as cadeiras. A expectativa era palpável. Helena chegou acompanhada por Sofia, que, apesar da gravidez avançada, irradiava uma força silenciosa. Helena, em sua cadeira de rodas, não demonstrou hesitação. Seus olhos, antes marcados pela dor, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Ela se posicionou em frente ao púlpito, onde um monitor exibia a apresentação que ela e Sofia haviam preparado. "Boa tarde a todos", Helena começou, sua voz clara e firme, preenchendo o ambiente sem precisar gritar. "Nos últimos meses tenho sido alvo de uma campanha de difamação orquestrada por Arthur, e mais recentemente pelo Dr. Ricardo. Eles tentaram me silenciar, desacreditar minha história e desviar a atenção de suas próprias ações. Mas a verdade, como um rio, sempre encontra seu caminho." Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras assentassem. "Hoje, não estou aqui para falar sobre mim, mas sobre as vítimas. Sobre as pessoas que foram enganadas, exploradas e esquecidas pela Fundação Esperança. E sobre a verdadeira face do Dr. Ricardo." Com um gesto, a primeira imagem apareceu no telão. O logotipo sorridente da Fundação Esperança, seguido por fotos de crianças e famílias que supostamente teriam sido ajudadas. Em seguida, Helena começou a apresentar as evidências. Ela mostrou os extratos bancários que comprovavam o desvio de fundos, as empresas de fachada de Arthur, e então, com um clique,
a imagem do contrato assinado por Ricardo, prometendo assistência vitalícia à família de Daniel. Este documento, Helena explicou, apontando para a tela, é a prova de que o Dr. Ricardo não era apenas um defensor de Arthur. Ele era um participante ativo, um arquiteto dessa fraude, que se aproveitou da vulnerabilidade de famílias desesperadas. Ele prometeu esperança e entregou desespero. O burburinho na sala aumentou. Os jornalistas rabiscavam em seus blocos, alguns com expressões de choque. E para que a verdade seja ainda mais clara, Helena continuou, temos o testemunho de uma das vítimas diretas do Dr. Ricardo, um jovem que, por segurança, prefere manter sua identidade visual protegida, mas que está disposto a compartilhar sua história. Sofia, com um tablet em mãos, ajustou a conexão. O rosto de Daniel apareceu na tela, ligeiramente embaçado, mas sua voz era nítida e carregada de emoção. Ele narrou sua história, desde a promessa inicial da Fundação Esperança, a figura carismática de Ricardo, a esperança de sua mãe, até o abandono abrupto, a interrupção do tratamento e os anos de privação que se seguiram. Minha mãe morreu acreditando que havia falhado conosco, Daniel disse, a voz embargada, mas firme. Mas não foi ela quem falhou. Foi o homem que prometeu nos ajudar e depois nos jogou fora como lixo. Ele nos tirou tudo. A esperança, a saúde da minha mãe, a minha infância. O silêncio na sala era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos cliques das câmeras. A história de Daniel, contada com uma dor tão real, atingiu a todos. Não era mais uma questão de números ou documentos. Era a história de uma família destruída. Quando Daniel terminou, Helena retomou a palavra. Esta é apenas uma das muitas histórias, mas é a prova irrefutável de que o Dr. Ricardo não é o homem que ele tenta ser na televisão. Ele é um predador, um criminoso que se esconde atrás de uma fachada de respeitabilidade. A coletiva terminou com uma enxurrada de perguntas. Helena e Sofia, com a ajuda dos jornalistas aliados, responderam a cada uma delas, fornecendo detalhes, confirmando fatos e reforçando a autenticidade das provas. A repercussão foi imediata e devastadora para Ricardo. As imagens de Helena, serena e determinada, e a voz emocionada de Daniel dominaram os noticiários. A narrativa de mulher desequilibrada desmoronou sob o peso da evidência. A opinião pública, antes dividida, começou a se voltar massivamente contra Ricardo. Seus patrocinadores começaram a retirar o apoio. Seus programas de televisão foram suspensos e as redes sociais, antes usadas para difamar Helena, agora se enchiam de indignação contra ele. Mandados de busca e apreensão foram emitidos para os escritórios de Ricardo e suas residências. A polícia, que antes parecia relutante em agir, agora se via sob intensa pressão pública. A teia de mentiras que Arthur e Ricardo haviam tecido estava se desfazendo rapidamente, e a queda de Ricardo era apenas o começo. Helena e Sofia voltaram para o apartamento exaustas, mas com uma sensação de dever cumprido. A batalha ainda não havia terminado, mas a vitória moral era inegável. A verdade havia sido revelada, e a justiça, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar ao alcance. A paz que Helena havia buscado estava mais próxima do que nunca, e a voz de Daniel, finalmente ouvida, ressoava como um hino de esperança para todas as vítimas silenciadas. A queda de Ricardo foi meteórica e brutal. A coletiva de imprensa de Helena agiu como um catalisador, transformando a indignação latente em uma avalanche de ações. Em poucas horas, as redes sociais foram inundadas com a hashtag Justiça para Daniel, e a história da família explorada pela Fundação Esperança se tornou um grito de guerra. Os programas de televisão de Ricardo foram cancelados, seus contratos de publicidade rescindidos e a fachada de respeitabilidade que ele havia construído ao longo de anos desmoronou em questão de dias. A pressão pública sobre as autoridades foi esmagadora. Na manhã seguinte à coletiva, mandados de prisão foram expedidos. Ricardo foi detido em sua mansão luxuosa, tentando, em vão, apagar dados de computadores e celulares. A cena de sua prisão, transmitida ao vivo por helicópteros de noticiários, mostrava um homem que, momentos antes, era uma figura pública intocável. Agora algemado e com o rosto pálido,
a imagem de sua arrogância substituída pelo desespero. A notícia da prisão de Ricardo reverberou como um terremoto no mundo de Arthur. Ele, que vinha se mantendo em um silêncio cauteloso, tentando se desvincular da imagem de Ricardo, viu seu próprio castelo de cartas começar a ruir. Com Ricardo preso, a possibilidade de um acordo de delação premiada pairava no ar, e Arthur sabia que seu cúmplice tinha informações suficientes para derrubá-lo de vez. A paranoia o consumia. Ele demitiu assessores, trocou de advogados e se isolou em sua propriedade, tentando controlar os danos. Mas a cada notícia, o cerco se apertava. No apartamento de Helena, a atmosfera era de um alívio exaustivo. A prisão de Ricardo era uma vitória monumental, um marco na luta por justiça. Sofia, sentada no sofá, observava as notícias na televisão, um sorriso cansado, mas genuíno, em seus lábios. "Nós conseguimos, Helena", ela disse, a voz embargada pela emoção. "Nós realmente conseguimos." Helena assentiu, sentindo um peso gigantesco ser retirado de seus ombros. A vingança, que por tanto tempo a havia impulsionado, agora dava lugar a uma sensação mais profunda de propósito. Não era apenas sobre Arthur e Ricardo, era sobre dar voz aos que não tinham, sobre expor a corrupção e defender os vulneráveis. "É um passo enorme, Sofia", Helena respondeu, o olhar fixo na tela que mostrava Ricardo sendo levado para a viatura. "Mas a luta ainda não acabou. Arthur ainda está solto." Apesar da euforia da vitória parcial, a realidade era que o principal arquiteto de sua dor, Arthur, ainda estava impune. A exposição de Ricardo havia, de certa forma, fortalecido a posição de Helena para ir atrás de Arthur, mas também o tornara mais perigoso. Ele era um homem encurralado, e homens encurralados podiam ser imprevisíveis. Os dias seguintes foram dedicados a consolidar a vitória. Helena e Sofia trabalharam com os advogados para garantir que as provas contra Ricardo fossem robustas e que o testemunho de Daniel fosse devidamente formalizado. A equipe jurídica de Helena, que antes enfrentava ceticismo, agora tinha um caso sólido e o apoio da opinião pública. Enquanto isso, a saúde de Sofia se tornava uma prioridade. A gravidez estava em seus últimos estágios e o estresse dos últimos meses havia cobrado seu preço. Helena insistiu que Sofia diminuísse o ritmo, mas Sofia, com sua resiliência, continuava a ajudar na medida do possível, impulsionada pela mesma busca por justiça. "Precisamos pensar no próximo passo contra Arthur", Sofia comentou uma tarde, enquanto Helena revisava alguns documentos. "Ele não vai ficar parado", Helena concordou. "Não vai, e é por isso que precisamos ser mais inteligentes." Ricardo era a peça que faltava para provar o esquema da fundação. Agora precisamos ligar Arthur diretamente a isso e a outros crimes que ele possa ter cometido. A estratégia contra Arthur seria diferente. Com Ricardo preso, a pressão sobre ele seria imensa. Helena planejava usar a confissão de Ricardo, se houvesse, e as informações que poderiam ser obtidas a partir de seus computadores e registros para construir um caso irrefutável contra Arthur. A exposição pública já havia feito seu trabalho com Ricardo. Agora, era hora de focar na investigação legal e na pressão sobre as autoridades para que Arthur também fosse responsabilizado. A noite caiu, e com ela, uma sensação de calma invadiu o apartamento. A chuva havia parado, e as luzes da cidade brilhavam através da janela. Helena olhou para Sofia, que estava adormecida no sofá, a mão repousando sobre a barriga. Um novo capítulo estava prestes a começar, não apenas na luta por justiça, mas em suas vidas. A vitória contra Ricardo havia trazido uma nova esperança, uma promessa de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontraria seu caminho para a luz. E Helena, agora mais forte do que nunca, estava pronta para enfrentar o que viesse, com Sofia ao seu lado. A prisão de Ricardo desencadeou uma onda de investigações que varreu o submundo de negócios ilícitos de Arthur. Com Ricardo sob custódia, a promotoria intensificou a pressão, oferecendo um acordo de delação premiada em troca de informações que levassem a outros envolvidos na fraude da Fundação Esperança. Ricardo, um homem acostumado ao luxo e à liberdade, não demorou a ceder.
A perspectiva de uma longa pena de prisão e a perda de tudo o que havia construído foram suficientes para quebrar sua resistência. As revelações de Ricardo foram explosivas. Ele detalhou não apenas o esquema da fundação, mas também uma rede complexa de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e suborno, tudo orquestrado por Arthur. Ricardo entregou nomes, datas, contas bancárias e até mesmo gravações de conversas que incriminavam Arthur de forma irrefutável. A cada nova informação, o cerco se apertava em torno do empresário. Arthur, por sua vez, estava em pânico. Isolado em sua propriedade rural, ele via seu império desmoronar. Seus advogados, antes confiantes, agora o aconselhavam a considerar um acordo. Mas Arthur, em sua arrogância, recusava-se a acreditar que seria pego. Ele tentou fugir, mas seus passaportes foram bloqueados e seus bens congelados. A fortuna que ele havia acumulado ilicitamente não podia mais ser acessada, e a realidade de sua ruína se impunha. Enquanto a justiça agia nos bastidores, Helena e Sofia acompanhavam tudo com uma mistura de alívio e vigilância. A cada nova notícia sobre a delação de Ricardo, a sensação de que a justiça estava finalmente sendo feita se intensificava. A imprensa, antes dividida, agora celebrava Helena como uma heroína, uma mulher que havia ousado desafiar o poder e a corrupção. É quase difícil de acreditar, Sofia comentou uma manhã, enquanto tomavam café e liam as manchetes. Parece que foi ontem que estávamos lutando para que alguém nos ouvisse. Helena sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos. A verdade tem um poder próprio, Sofia, e nós a ajudamos a encontrar seu caminho. Apesar da crescente sensação de vitória, a saúde de Sofia se tornou uma preocupação mais imediata. A gravidez, já em seus últimos dias, estava exigindo muito dela. O estresse dos meses anteriores havia deixado sua marca, e o médico recomendou repouso absoluto. Helena, com a ajuda de uma enfermeira particular, cuidava de Sofia com uma dedicação inabalável, garantindo que ela tivesse todo o conforto e apoio necessários. Em uma tarde tranquila, enquanto Helena lia para Sofia, a bolsa dela rompeu. O momento, esperado e temido, chegou de repente. A calma que havia prevalecido nos últimos dias deu lugar a uma agitação controlada. Helena, com a ajuda da enfermeira, agiu com presteza, ligando para o hospital e preparando Sofia para a ida. No hospital, as horas se arrastaram. Helena esperava na sala de espera, a ansiedade misturada com a exaustão. A luta contra Arthur e Ricardo havia moldado seus últimos meses, mas agora a vida de Sofia e a chegada do bebê eram o centro de seu universo. Ela pensou em tudo o que haviam passado juntas, na força que Sofia havia demonstrado e na promessa de um futuro mais tranquilo. Horas depois, um médico apareceu, um sorriso cansado no rosto. Parabéns, Helena. É uma menina linda e saudável. Sofia está bem, mas exausta. Um nó se desfez no peito de Helena. Ela sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto, lágrimas de alívio e alegria pura. Ela entrou no quarto e encontrou Sofia, pálida, mas com um brilho nos olhos, segurando a pequena criatura enrolada em um cobertor. A bebê era miúda, com uma cabeleira escura e os olhos fechados. Conheça sua afilhada, Helena, Sofia sussurrou, a voz fraca, mas cheia de amor. Helena se aproximou, o coração transbordando. Ela tocou a mãozinha minúscula da bebê, sentindo uma conexão instantânea. Naquele momento, a dor do passado, a luta pela justiça, tudo parecia distante. Havia apenas a promessa de um novo começo, de uma vida que nascia em meio à tempestade, trazendo consigo a esperança e a renovação. A chegada da bebê marcou um ponto de virada. A vitória contra Ricardo, a iminente queda de Arthur e a nova vida que se iniciava eram a prova de que, mesmo nas maiores adversidades, a resiliência e a verdade podiam prevalecer. A justiça estava a caminho, e com ela a possibilidade de uma paz genuína para Helena e sua nova família. A notícia da prisão de Arthur veio alguns dias após o nascimento da bebê, como um presente tardio e agridoce. A delação de Ricardo, somada às provas que Helena e Sofia haviam coletado, foi a gota d'água.
Arthur foi encontrado escondido em um bunker subterrâneo em sua propriedade rural, tentando desesperadamente destruir documentos e equipamentos eletrônicos. Sua captura foi discreta, sem o alarde midiático da prisão de Ricardo, mas igualmente definitiva. O homem que havia manipulado tantas vidas, que havia se escondido atrás de uma fachada de poder e influência, estava finalmente sob custódia. Para Helena, a prisão de Arthur não trouxe uma explosão de euforia, mas sim uma profunda e serena sensação de conclusão. A raiva que a havia impulsionado por tanto tempo começou a se dissipar, dando lugar a um vazio que, aos poucos, seria preenchido por algo mais leve. A vingança havia cumprido seu papel, mas a verdadeira cura vinha da justiça, da verdade exposta e da possibilidade de seguir em frente. Os meses que se seguiram foram um período de transição e cura. O julgamento de Ricardo e Arthur foi acompanhado de perto pela mídia, mas Helena optou por se manter afastada dos holofotes, focando em sua recuperação e na nova vida que se desdobrava ao seu redor. Daniel, com o apoio de seus advogados, testemunhou no tribunal, sua voz agora forte e resiliente, contando sua história sem medo. A Fundação Esperança foi desmantelada, e os bens de Arthur e Ricardo foram usados para indenizar as vítimas, um pequeno consolo para as vidas que haviam sido devastadas. Ricardo foi condenado a uma longa pena de prisão, e Arthur, por ser o mentor da fraude e de outros crimes, recebeu uma sentença ainda mais severa. A justiça, embora tardia, havia sido feita. No apartamento, a vida girava em torno da pequena Aurora, nome escolhido por Sofia para a bebê, que significava amanhecer. O choro, as risadas, os pequenos gestos da recém-nascida preenchiam os dias e as noites. Helena, com sua cadeira de rodas, adaptou-se à rotina de cuidar da afilhada, ajudando Sofia em tudo o que podia. Ela descobriu uma alegria inesperada nos pequenos momentos. Segurar a Aurora, cantar canções de ninar, observar Sofia amamentar. A casa, antes um refúgio para a dor, agora era um lar repleto de amor e esperança. A fisioterapia de Helena continuou, mas com um novo propósito. Não era mais sobre voltar ao que era antes, mas sobre se adaptar, sobre encontrar novas formas de viver plenamente. Ela começou a explorar a pintura, uma paixão antiga que havia sido abandonada, descobrindo uma nova forma de expressão e de paz. Suas telas, antes escuras e turbulentas, começaram a ganhar cores vibrantes, retratando a luz e a resiliência que ela havia encontrado. Sofia, recuperada do parto e com a mente mais leve, voltou a trabalhar em seu projeto de documentário, agora com uma perspectiva ampliada. Ela não queria apenas contar a história de Helena, mas a de todas as vítimas que encontraram suas vozes. O documentário se tornaria um testamento à força humana e à importância de lutar pela verdade. Uma tarde, enquanto Aurora dormia tranquilamente no berço e Sofia trabalhava em seu computador, Helena estava na varanda, observando o pôr do sol. A cicatriz em sua perna ainda estava lá, um lembrete físico do passado, mas a dor emocional havia diminuído. Ela não era mais a mesma mulher que havia sido antes do acidente, nem a que havia sido consumida pela vingança. Ela era Helena, uma mulher que havia enfrentado a escuridão e emergido com uma nova força, uma nova família e um novo propósito. Ela sabia que a vida continuaria a apresentar desafios, mas agora ela tinha as ferramentas para enfrentá-los. Ela tinha a resiliência forjada na adversidade, a verdade como sua aliada e o amor de Sofia e Aurora como seu alicerce. O passado estava no lugar certo, como uma lição aprendida, não como uma prisão. O futuro, com suas incertezas e promessas, estava aberto. E Helena estava pronta para vivê-lo um dia de cada vez com o coração em paz. Os meses se transformaram em um ano e a vida no apartamento de Helena estabeleceu um novo ritmo, ditado pelos risos e balbucios de Aurora. A pequena, agora com 1 ano de idade, engatinhava com curiosidade por cada canto, transformando o espaço antes marcado pela tensão em um lar vibrante e cheio de vida. Helena e Sofia, juntas, formavam uma dupla inseparável nos cuidados com a bebê, dividindo tarefas e celebrando cada nova conquista da menina.
Helena havia abraçado sua nova rotina com uma serenidade que antes parecia inatingível. A cadeira de rodas, que por um tempo fora um símbolo de suas limitações, agora era apenas parte de sua mobilidade, não a definia. Ela passava horas no ateliê improvisado na varanda, pintando com uma intensidade que refletia sua alma pacificada. Suas telas, antes carregadas de sombras, explodiam em cores vibrantes, paisagens serenas e retratos abstratos que capturavam a luz e a esperança. A arte se tornou seu santuário, um lugar onde ela processava as últimas cicatrizes e celebrava a nova fase. Sofia, por sua vez, estava imersa na finalização do documentário. O projeto, que havia começado como uma investigação sobre a história de Helena, evoluiu para um poderoso testemunho sobre a corrupção e a resiliência das vítimas. Ela entrevistou outras famílias afetadas pela Fundação Esperança, trouxe à tona os depoimentos de ex-funcionários arrependidos e, com a permissão de Daniel, incluiu sua história completa, mostrando a jornada do jovem da desesperança à recuperação. O documentário, intitulado A Voz da Aurora, não era apenas uma denúncia, mas um hino à coragem e à verdade. A estreia do documentário foi um evento discreto, mas significativo. Helena e Sofia, com Aurora no colo, assistiram à projeção em uma sala de cinema particular, cercadas por amigos próximos, advogados e alguns dos jornalistas que haviam apoiado a causa desde o início. Ver a própria história e a de tantas outras pessoas, contada com tanta sensibilidade e força, foi um momento catártico para Helena. Ela viu a si mesma, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, uma catalisadora de mudança. Daniel, que havia se recuperado significativamente e estava recomeçando sua vida, com o apoio da indenização e de um programa de assistência, também estava presente. Seus olhos, ao ver sua história na tela, estavam marejados, mas não de tristeza, e sim de gratidão e de uma nova dignidade. Após a exibição, houve um silêncio respeitoso, seguido por aplausos calorosos. Sofia, emocionada, agradeceu a todos, mas seus olhos se fixaram em Helena. "Este filme é para você, Helena", ela disse, a voz embargada, "para sua força, sua coragem e sua inabalável busca pela verdade." Helena sorriu, sentindo o calor do amor e da amizade. Aquele momento, cercada pelas pessoas que amava e que haviam lutado ao seu lado, era a verdadeira recompensa. A justiça havia sido feita, e a paz que ela tanto almejava finalmente havia se estabelecido em sua vida. Nos dias que se seguiram, A Voz da Aurora ganhou reconhecimento, sendo exibido em festivais e despertando discussões importantes sobre ética e responsabilidade social. A história de Helena e Sofia se tornou um farol para outros que buscavam justiça, mostrando que a verdade, por mais difícil que fosse, sempre encontraria seu caminho para a luz. A vida continuou, com seus altos e baixos, mas Helena sabia que não estava sozinha. Ela tinha Sofia, Aurora, e uma comunidade de apoio que havia se formado em torno de sua luta. O passado, com suas sombras e dores, havia sido superado. O futuro, agora, era uma tela em branco, pronta para ser pintada com as cores da esperança, do amor e da resiliência. 2 anos se passaram desde a estreia de A Voz da Aurora, e a vida no apartamento de Helena florescia em uma harmonia serena. Aurora, agora uma criança de 3 anos, era um turbilhão de energia e curiosidade, seus pequenos pés correndo pelos cômodos, suas risadas preenchendo o ar com uma alegria contagiante. Ela havia crescido com a presença constante de 2 mães, Helena e Sofia, e a dinâmica familiar se estabelecera com naturalidade e amor. Helena continuava a pintar, e seu ateliê na varanda se tornara seu refúgio diário. Suas obras, antes vendidas discretamente, começaram a atrair a atenção de galerias menores, que se encantavam com a profundidade emocional de suas telas. Ela não buscava fama, mas a possibilidade de compartilhar sua arte e, por meio dela, sua jornada de superação, era uma recompensa em si. A fisioterapia era uma parte contínua de sua rotina, e embora a recuperação total fosse um caminho longo, Helena havia encontrado uma paz em sua nova forma de mobilidade. Ela se sentia mais forte, mais conectada ao seu corpo,
e, sobretudo, mais grata pela vida que tinha. Sofia, por sua vez, havia se tornado uma voz respeitada no cenário do documentário investigativo. A voz da Aurora não apenas ganhou prêmios e reconhecimento, mas também inspirou outras produções a darem voz a histórias de injustiça e resiliência. Ela fundou uma pequena produtora com foco em documentários de impacto social, e seu trabalho a levava a viagens, mas sempre com a certeza de que seu lar e seu coração estavam com Helena e Aurora. A parceria entre elas, forjada na adversidade, havia se transformado em um amor profundo e inabalável, sustentado pela admiração mútua e por um compromisso compartilhado com a verdade e a justiça. Em uma tarde ensolarada, Helena observava a Aurora brincar no tapete da sala, construindo uma torre de blocos coloridos. Sofia estava sentada ao lado, ajudando a pequena e rindo de suas tentativas. O sol entrava pelas janelas, iluminando o apartamento e a cena familiar. Helena sentiu um calor no peito, uma sensação de plenitude que parecia impossível anos atrás. A cicatriz em sua perna, antes uma ferida aberta, agora era apenas uma marca, um lembrete silencioso da força que ela havia descoberto. Ela pensou em Arthur e Ricardo, em suas vidas arruinadas pela própria ganância. A raiva e o desejo de vingança haviam se dissipado por completo, substituídos por uma compaixão distante e pela certeza de que a justiça, embora imperfeita, havia prevalecido. A verdadeira vitória não estava na punição deles, mas na reconstrução de sua própria vida, na alegria de Sofia e na inocência de Aurora. Aurora, com um sorriso banguela, derrubou a torre de blocos e olhou para Helena. Mamãe Lena, construir de novo? Ela pediu, estendendo os bracinhos. Helena sorriu, pegando um bloco. Claro, meu amor. Vamos construir de novo, e mais alto desta vez. Enquanto os três se dedicavam à nova torre, Helena percebeu que a vida era exatamente isso. Construir e reconstruir, cair e levantar, sempre com a esperança de que o próximo capítulo seria mais alto, mais forte e mais cheio de luz. O passado era uma parte de sua história, mas o futuro, com suas infinitas possibilidades, era o que realmente importava. E ela estava pronta para vivê-lo, um bloco de cada vez, com o amor que a cercava como seu alicerce mais sólido. Mais 3 anos se somaram à tapeçaria da vida no apartamento, e Aurora, agora com 6 anos, era uma menina vibrante, cheia de perguntas e com uma imaginação sem limites. Seus cabelos escuros, herdados de Sofia, balançavam enquanto ela explorava o mundo ao seu redor, e seus olhos curiosos, que por vezes lembravam os de Helena, brilhavam com a alegria de cada nova descoberta. A casa, antes um refúgio, era agora um epicentro de criatividade e aprendizado, com desenhos colados nas paredes e livros de histórias espalhados pelo chão. Helena havia alcançado um patamar significativo em sua jornada artística. Suas pinturas, que antes eram um meio de cura pessoal, tornaram-se reconhecidas por sua honestidade e profundidade. Uma importante galeria de arte na cidade, conhecida por apoiar artistas com narrativas impactantes, convidou-a para uma exposição individual. Foi um momento de grande orgulho e um testemunho da resiliência de Helena. A exposição, intitulada Cores da Superação, apresentava obras que traçavam sua jornada, desde as paisagens sombrias de sua dor até os retratos luminosos de sua redescoberta e da alegria da maternidade ao lado de Sofia. A noite de abertura foi um sucesso. Helena, elegante em sua cadeira de rodas, conversava com os visitantes, que se emocionavam com a força transmitida por suas telas. Sofia estava ao seu lado, radiante, segurando a mão de Aurora, que, apesar da agitação, parecia entender a importância do momento para sua mamãe Lena. Daniel, agora um jovem adulto cursando a faculdade com uma bolsa de estudos, também estava presente, seus olhos cheios de admiração pela mulher que havia mudado sua vida. Aquele evento não era apenas sobre arte, era sobre a celebração da vida e da capacidade humana de se reerguer. Sofia, por sua vez, continuava a expandir o alcance de sua produtora. A voz da Aurora havia aberto portas para novos projetos, e ela estava trabalhando em uma série de documentários sobre justiça social
e direitos humanos, viajando para diferentes partes do país para dar voz a comunidades marginalizadas. Sua paixão por contar histórias que importavam só crescia, e ela se sentia realizada ao saber que seu trabalho contribuía para um mundo mais justo. Mesmo com a agenda cheia, ela sempre priorizava o tempo com Helena e Aurora, encontrando equilíbrio entre sua carreira e a vida familiar. Em casa, as noites eram dedicadas a rir, ler histórias para Aurora e planejar pequenas aventuras de fim de semana. A cadeira de rodas de Helena não era uma barreira para as brincadeiras no parque ou para as viagens à praia. Elas haviam aprendido a adaptar-se e a encontrar alegria em cada experiência. A comunicação entre Helena e Sofia era fluida, construída sobre anos de apoio mútuo, compreensão e um amor que havia amadurecido e se aprofundado com o tempo. Uma noite, depois de colocar Aurora para dormir, Helena e Sofia estavam sentadas na varanda, observando as luzes da cidade. "Quem diria, não é?" Sofia murmurou, recostando a cabeça no ombro de Helena. "Tudo o que passamos, e olha onde estamos agora." Helena apertou a mão de Sofia. "Eu diria que valeu a pena. Cada luta, cada dor. Nos trouxe até aqui, até você, até a Aurora." O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma paz profunda. Não era uma paz ingênua, mas uma conquistada, forjada na adversidade e nutrida pelo amor. Elas sabiam que a vida sempre traria novos desafios, mas agora tinham a certeza de que juntas poderiam enfrentar qualquer coisa. O passado era uma memória distante, uma história contada em quadros e documentários, mas o presente e o futuro eram uma tela em branco, pronta para ser preenchida com as cores vibrantes de uma vida plena, amorosa e infinitamente resiliente. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro bem amado, e o apartamento que testemunhara tanta dor e renascimento agora pulsava com a energia de uma família em plena expansão. Aurora, com 9 anos, era uma pré-adolescente perspicaz e cheia de vida, com um gosto particular por ciência e mistérios. Seus dias eram preenchidos por projetos escolares, aulas de robótica e longas conversas com Helena sobre as estrelas e o universo, enquanto Sofia a incentivava a documentar suas próprias descobertas com uma pequena câmera. Helena, por sua vez, havia se estabelecido como uma artista renomada. Suas exposições se tornaram eventos aguardados, e ela passou a dedicar parte de seu tempo a mentorar jovens artistas com deficiência, oferecendo não apenas orientação técnica, mas também um modelo de superação e resiliência. Ela se movia com uma desenvoltura impressionante em sua cadeira de rodas, e sua presença, antes marcada pela fragilidade, agora irradiava uma força tranquila e uma sabedoria profunda. A pintura continuava sendo sua paixão, mas a capacidade de inspirar outros deu um novo significado à sua arte. Sofia havia expandido sua produtora, que agora era uma referência em documentários de impacto social. Seus projetos a levavam a cantos remotos do mundo, mas ela sempre encontrava uma maneira de se manter conectada, com videochamadas diárias e retornos frequentes para casa. A distância, por vezes, era um desafio, mas a confiança e o amor entre ela e Helena eram tão sólidos que serviam de âncora. Elas haviam aprendido a valorizar cada momento juntas, transformando as despedidas em antecipação dos reencontros. Em um fim de semana de outono, com as folhas caindo lá fora, a família estava reunida na sala. Aurora estava absorta em um livro sobre o sistema solar. Helena esboçava em seu caderno de desenhos e Sofia revisava um roteiro em seu tablet. O silêncio confortável foi quebrado por Aurora. "Mamãe Lena, você acha que existem outros planetas com vida?" Ela perguntou, sem tirar os olhos do livro. Helena sorriu. "Eu acho que o universo é vasto demais para não haver, meu amor. Há sempre algo novo para descobrir, não importa onde você olhe." Sofia levantou os olhos do tablet e olhou para as duas, um sorriso suave em seus lábios. Ela pensou em como a vida delas havia sido uma jornada de descobertas, de encontrar luz nos lugares mais inesperados. A dor do passado não havia desaparecido completamente, mas havia sido transformada, como a energia que se converte em outra forma. As cicatrizes de Helena eram lembretes de sua força, e a história de sua família
era um testemunho vivo de que, mesmo após as maiores tempestades, a vida podia florescer com uma beleza ainda maior. O apartamento, antes um cenário de um drama, era agora o palco de uma vida plena, onde o amor, a resiliência e a busca pela verdade continuavam a ser os pilares. O futuro, com suas incertezas e promessas, era recebido com corações abertos e a certeza de que, juntas, elas poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse, construindo cada novo capítulo com a mesma coragem e o mesmo amor que as haviam guiado até ali. 15 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico que mudou a vida de Helena para sempre. Aurora, agora uma jovem de 18 anos, estava no limiar da vida adulta, com a mesma inteligência perspicaz e a curiosidade insaciável que a caracterizavam desde criança. Ela havia se tornado uma estudante brilhante, apaixonada por astrofísica, e estava prestes a iniciar a faculdade, sonhando em desvendar os segredos do cosmos. A casa, embora ainda o mesmo apartamento, parecia expandir-se para abrigar os sonhos e as ambições de todos. Helena, com seus 50 e poucos anos, irradiava uma serenidade profunda. Sua arte havia alcançado o reconhecimento internacional, com exposições em galerias de prestígio em Nova York, Paris e Londres. Suas pinturas, que outrora exploravam a dor e a superação, agora celebravam a beleza da existência, a interconexão da vida e a força do espírito humano. Ela se tornou uma figura inspiradora, não apenas por sua arte, mas por sua história de resiliência. Sua cadeira de rodas era uma extensão natural de seu corpo, e ela se movia com uma graça e uma confiança que desmentiam qualquer limitação. Helena também dedicava parte de seu tempo a palestras e workshops, compartilhando sua jornada e incentivando outros a encontrar sua própria voz e propósito. Sofia, aos 40 e poucos, era uma cineasta aclamada. Sua produtora havia crescido exponencialmente e seus documentários eram frequentemente indicados e premiados, abordando temas complexos de justiça social, direitos humanos e a capacidade de cura das comunidades. Ela havia viajado o mundo, testemunhando e documentando histórias de coragem e resistência, mas seu porto seguro sempre foi o lar com Helena e Aurora. A parceria entre elas havia se aprofundado em um amor maduro e inabalável, uma fusão de almas que se completavam e se apoiavam em cada passo. Em uma noite de verão, a família estava reunida na varanda, sob um céu estrelado que Aurora tanto amava. A brisa suave trazia o som distante da cidade, mas ali, naquele espaço familiar, reinava uma quietude acolhedora. Aurora falava animadamente sobre seus planos para a faculdade, os olhos brilhando com a promessa do futuro. Helena e Sofia ouviam, seus corações cheios de orgulho e um amor que parecia transbordar. Quando Aurora terminou, um silêncio confortável se instalou. É incrível pensar em tudo o que passamos, não é? Sofia comentou, sua voz suave, olhando para Helena. Desde aquele dia até agora. Helena pegou a mão de Sofia, entrelaçando seus dedos. Sim, é uma jornada que nos trouxe até aqui. Até este momento com a Aurora, com tudo o que construímos. Ela olhou para a jovem que agora observava as estrelas com um telescópio que havia ganhado de presente. Cada passo, cada desafio, nos moldou e nos mostrou a força que tínhamos, mesmo quando não sabíamos. Aurora se virou do telescópio, um sorriso pensativo no rosto. Vocês duas são as pessoas mais fortes que eu conheço, ela disse, a voz cheia de sinceridade. Vocês me ensinaram que não importa o que aconteça, sempre há um jeito de encontrar a luz. As palavras de Aurora tocaram profundamente Helena e Sofia. Aquele era o verdadeiro legado, não apenas a justiça alcançada ou o sucesso profissional, mas a vida que haviam construído, o amor que cultivavam e a esperança que haviam transmitido. O passado, com suas sombras, havia se transformado em um alicerce sólido para um futuro brilhante. Elas sabiam que a vida continuaria a apresentar seus desafios, mas juntas, com a Aurora ao seu lado, estavam prontas para abraçar cada novo amanhecer, com a certeza de que o amor e a resiliência eram as forças mais poderosas do universo. Os anos continuaram a girar, trazendo consigo novas fases e desafios, mas a essência do lar de Helena e Sofia
permaneceu inabalável. Aurora havia mergulhado de cabeça na vida universitária, e seu dormitório, a algumas horas de distância, tornou-se seu novo universo a ser explorado. As videochamadas semanais e as visitas de fim de semana eram pontes que mantinham a conexão forte, e Helena e Sofia sentiam um orgulho imenso ao vê-la florescer em sua independência, debatendo teorias complexas e participando de projetos de pesquisa que a aproximavam cada vez mais das estrelas. Helena, agora com mais de 60 anos, continuava a pintar com a mesma paixão, mas com uma nova perspectiva. Suas telas, antes focadas na jornada pessoal, começaram a explorar temas mais universais de interconexão e a fragilidade do planeta. Ela colaborou com cientistas e ativistas ambientais, usando sua arte para conscientizar sobre as mudanças climáticas e a importância da preservação. Sua influência como artista e defensora da resiliência cresceu, e ela se tornou uma voz respeitada em fóruns internacionais, provando que a arte podia ser uma poderosa ferramenta de mudança. A cadeira de rodas, longe de ser um obstáculo, era parte de sua identidade, e Helena a abraçava com a mesma dignidade com que abraçava cada pincelada. Sofia, na casa dos 50, havia se tornado uma das cineastas documentaristas mais influentes de sua geração. Sua produtora, agora com uma equipe maior, continuava a produzir filmes que desvendavam injustiças e celebravam a coragem humana. Um de seus projetos mais recentes, uma série documental sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade, recebeu aclamação global, solidificando seu legado. Apesar de sua agenda exigente, ela sempre encontrava tempo para Helena, para as longas conversas na varanda e para os momentos de quietude que só elas compartilhavam. O amor entre elas, testado pelo tempo e pelas adversidades, havia se transformado em uma tapeçaria rica e complexa, cada fio representando uma experiência compartilhada, uma dor superada, uma alegria celebrada. Em um dia de formatura, o campus da Universidade de Aurora estava efervescente. Helena e Sofia, sentadas na primeira fila, observavam a filha caminhar pelo palco, radiante em sua beca, para receber seu diploma em astrofísica. As lágrimas de orgulho escorriam pelos rostos de ambas, uma mistura de alegria pelo presente e gratidão pelo caminho percorrido. Após a cerimônia, enquanto abraçavam Aurora, Helena sentiu um nó na garganta. "Você conseguiu, meu amor", ela sussurrou, a voz embargada. "Voou alto exatamente como deveria." Aurora sorriu, os olhos brilhando. "Eu não teria conseguido sem vocês duas. Vocês me ensinaram a olhar para as estrelas, mas também a manter os pés no chão e a lutar pelo que é certo." Naquela noite, de volta ao apartamento que havia sido o berço de tantas transformações, a família celebrou com uma refeição simples, mas cheia de significado. As conversas fluíam repletas de lembranças, risadas e planos para o futuro. Helena olhou para Sofia, depois para Aurora. A vida, com suas reviravoltas imprevisíveis, havia lhes dado a maior das recompensas. Uma família unida, um amor incondicional e a certeza de que, não importa o quão sombrio o passado pudesse ter sido, o futuro sempre guardaria a promessa de novas luzes e infinitas possibilidades. A história delas não era apenas sobre superação, mas sobre a construção contínua de um legado de amor, arte e verdade. Mais alguns anos se desdobraram, e o apartamento que havia testemunhado a dor, a cura e o florescimento de uma família continuava a ser o coração de suas vidas, embora agora com uma nova dinâmica. Aurora, já na casa dos 20 e poucos anos, estava imersa em sua carreira como pesquisadora em astrofísica. Ela trabalhava em um renomado observatório, contribuindo para projetos que mapeavam galáxias distantes e buscavam evidências de vida extraterrestre. Suas visitas eram menos frequentes, mas cada retorno era uma celebração, preenchendo o lar com a energia de suas descobertas e a paixão por seu trabalho. Helena, agora uma figura respeitada no mundo da arte e da filantropia, havia estabelecido uma fundação que apoiava artistas com deficiência e promovia a arte como ferramenta de inclusão e transformação social. Suas pinturas continuavam a ser exibidas em galerias de prestígio, mas seu foco principal havia se voltado para o legado. Ela passou a escrever um livro de memórias,
não apenas sobre sua própria jornada, mas sobre a importância da resiliência, do amor e da capacidade humana de encontrar beleza mesmo nas ruínas. A cadeira de rodas era, para ela, um trono de sabedoria, e sua presença inspirava a todos que a conheciam. Sofia, na casa dos 50 e poucos, havia recebido reconhecimento internacional por sua contribuição ao cinema documental. Sua produtora era agora uma potência global, e seus filmes eram exibidos em plataformas de streaming e festivais, alcançando milhões de pessoas e provocando debates cruciais sobre questões globais. Ela havia encontrado uma maneira de equilibrar sua exigente carreira com a vida pessoal, garantindo que os momentos com Helena fossem sagrados. A cumplicidade entre elas era palpável, um entendimento silencioso forjado em anos de desafios compartilhados e um amor que só se aprofundava com o tempo. Elas eram mais do que parceiras. Eram almas gêmeas, cada uma o porto seguro da outra. Em uma tarde chuvosa de inverno, Helena e Sofia estavam sentadas na sala. Helena revisando um capítulo de seu livro. Sofia assistindo a um corte preliminar de seu novo documentário. O som da chuva contra a janela criava uma melodia suave. A campainha tocou, e era a Aurora, que havia feito uma visita surpresa, escapando de seus telescópios por um fim de semana. O abraço foi longo e apertado, cheio da saudade de quem se ama. Enquanto tomavam café e conversavam sobre os últimos acontecimentos, Aurora compartilhou uma novidade. Meu projeto de pesquisa sobre exoplanetas foi aprovado para uma conferência internacional, ela disse, os olhos brilhando. Em Genebra! Helena e Sofia se entreolharam, um sorriso de orgulho e alegria em seus rostos. Isso é maravilhoso, meu amor, Helena exclamou, pegando a mão da filha. Estamos incrivelmente orgulhosas de você, filha, Sofia acrescentou, a voz embargada. Você está alcançando as estrelas, literalmente. Naquela noite, enquanto Aurora dormia no quarto de hóspedes, Helena e Sofia se sentaram na varanda, observando a cidade molhada pela chuva. Quem diria, não é? Helena murmurou a voz pensativa. Tudo o que passamos e agora nossa filha está voando para Genebra para falar sobre o universo. Sofia encostou a cabeça no ombro de Helena. É a prova de que a vida sempre encontra um caminho, Lena, e que o amor à verdade e à resiliência são as maiores forças que existem. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma gratidão profunda. O passado, com suas cicatrizes, havia se transformado em uma fundação sólida para um presente pleno e um futuro cheio de promessas. Elas haviam construído não apenas uma vida, mas um legado de esperança, provando que a luz sempre prevalece sobre a escuridão e que a verdadeira vitória está em amar, crescer e inspirar. 2 décadas haviam se passado desde o dia em que a vida de Helena foi virada de cabeça para baixo, e o apartamento, agora impregnado de memórias e risadas, era um santuário de resiliência e amor. Aurora, com 30 e poucos anos, havia se tornado uma das mais respeitadas astrofísicas de sua geração. Seus trabalhos sobre matéria escura e energia escura eram referências na comunidade científica, e ela liderava uma equipe internacional em um projeto ambicioso para mapear as fronteiras do universo. Apesar de sua vida global, ela sempre encontrava tempo para suas mães, trazendo consigo a energia e a paixão de suas descobertas. Helena, já na casa dos 70, continuava a pintar, mas com um ritmo mais contemplativo. Suas telas, mais abstratas, refletiam a paz e a profunda compreensão que havia alcançado. A fundação que criara prosperava, transformando a vida de inúmeros artistas com deficiência e promovendo a arte como uma linguagem universal de inclusão. Seu livro de memórias havia se tornado um best-seller internacional, e ela era procurada para palestras em todo o mundo, não mais como uma vítima, mas como uma sábia que havia transformado a adversidade em uma fonte inesgotável de força e inspiração. A cadeira de rodas, que um dia fora símbolo de limitação, era agora um emblema de sua inabalável jornada. Sofia, também nos seus 70, havia se aposentado de sua produtora, mas continuava a ser uma voz ativa na defesa dos direitos humanos, atuando como consultora
para organizações internacionais e escrevendo artigos impactantes. Seus documentários eram clássicos, estudados em universidades e celebrados por sua capacidade de iluminar as verdades mais complexas da condição humana. Seu tempo agora era dedicado a Helena, a Aurora e a pequenos prazeres como jardinagem na varanda e longas leituras. A cumplicidade entre ela e Helena era uma dança silenciosa de olhares, toques e um entendimento que transcendia palavras. O amor delas, testado e purificado pelo fogo, era uma chama constante, mais brilhante do que nunca. Em uma noite de primavera, com a cidade adormecida lá embaixo e as estrelas cintilando no céu, Helena e Sofia estavam sentadas na varanda, envoltas em um cobertor macio. Aurora havia acabado de partir, após uma visita cheia de notícias sobre seu último projeto. O silêncio era profundo, preenchido apenas pelo som distante do vento. Helena virou-se para Sofia, seus olhos marejados, mas com um brilho sereno. Você se lembra daquele primeiro dia, Sofia? Quando eu estava lá no hospital e tudo parecia ter chegado ao fim. Sofia apertou a mão de Helena, um sorriso terno em seus lábios. Lembro-me de cada detalhe, Lena, e lembro-me de ter prometido a mim mesma que faria de tudo para que você encontrasse a luz novamente. Helena assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. E você fez. Você trouxe a luz. Você trouxe a aurora. Você trouxe tudo. Ela olhou para o céu, onde as estrelas pareciam dançar. Quem diria que de tanta dor nasceria algo tão grandioso? Sofia beijou a testa de Helena, seus corações batendo em uníssono. Não foi um milagre, meu amor. Foi a nossa força, a nossa verdade, o nosso amor e a nossa capacidade de nunca desistir. Elas se abraçaram, o tempo parecendo parar. Naquele momento, o passado, o presente e o futuro se fundiram em uma única e gloriosa tapeçaria. As cicatrizes de Helena eram agora marcas de vitória. A luta de Sofia um hino à justiça. E a Aurora, a estrela guia que simbolizava a esperança e o infinito potencial da vida. O apartamento, testemunha silenciosa de uma jornada extraordinária, pulsava com a essência de uma família que havia redefinido o significado de superação, provando que, mesmo nas maiores adversidades, o amor verdadeiro e a resiliência são as forças mais poderosas do universo, capazes de transformar a escuridão mais profunda na mais brilhante das auroras. Fim da história. Que jornada emocionante, não é mesmo? Desde o trágico acidente de Helena e a incansável busca de Sofia por justiça, passando pelo nascimento e crescimento da vibrante Aurora, até a consagração de Helena como artista e Sofia como cineasta, esta história nos mostrou a incrível capacidade humana de superar a dor e encontrar a luz. Vimos o amor nascer e florescer, a resiliência ser testada e fortalecida e a verdade prevalecer. Se você se emocionou, se inspirou e se conectou com a trajetória de Helena, Sofia e Aurora, não deixe de demonstrar seu apoio. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar que você gostou. Comente o que mais te marcou nesta narrativa e compartilhe com amigos e familiares que também precisam de uma dose de esperança e inspiração. E não para por aí. Não perca a chance de explorar outras narrativas que tocam a alma. À sua esquerda, você encontrará uma playlist recheada de histórias incríveis, que, assim como esta, celebram a vida, a superação e o poder do espírito humano. Venha conosco e mergulhe em mais mundos de emoção e aprendizado.